E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à aula número 10, segunda parte. Lembrando que a gente vai até a 11 e eu queria fazer uma recapitulação com vocês da aula passada, bem rápido para entrar na aula número 10, a segunda parte. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por tua bondade, obrigado porque o Senhor tem sido bondoso. Te pedimos que o Senhor nos direcione nessa aula, que seja uma aula em que o Teu Santo Espírito possa falar conosco e que possamos entender, Deus, a Tua palavra, possamos entender o que o Senhor quer para nós individualmente, para nós enquanto igreja, que possamos, Deus, ser ensinado, doutrinado por Ti, que a Tua boa mão venha sobre nós. Te peço que saia de cena, Deus, o pensamento humano, pecaminoso, Senhor, e que Teu Santo Espírito possa agir com a Tua palavra, Pai, para trazer transformação à nossa vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, de poder estar gravando essa aula, podendo ser guiado pelo Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Legal? Então vamos fazer uma recapitulação, vamos ler o texto bíblico. E aí você pega a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 13 até o 23. E eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ler, mas é sempre bom deixar a Bíblia aberta, porque a Bíblia a gente às vezes quer fazer uma anotação no texto e é legal utilizar a Bíblia. Mas vamos ao texto. Como eu falei na semana passada, normalmente essas parábolas, na verdade o Sermão do Monte, Jesus ele é bem didático e aí ele vai dividindo os assuntos, mas eles têm uma relação total. O 7 todinho é uma mensagem só. E aí ela foi quebrada, foi dividida, né? E nosso texto que nós vamos ler ele foi dividido em duas partes. E a primeira parte fala sobre as duas estradas, foi o que nós estudamos semana passada. E diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí a segunda parte, né, que fala sobre os falsos profetas, que é justamente o assunto que nós vamos tratar hoje. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então o texto bíblico é esse. E aí, semana passada nós vimos também o resumo da lição. Nós colocamos aqui uma imagem de várias máscaras. E a ideia da nossa lição é: o cristão precisa estar atento para não ser enganado pelas máscaras dos falsos profetas. Semana passada eu toquei num assunto, eu achei muito legal o assunto. Devido à nossa gravação ter sido cortada várias vezes, Deus queria que a gente aprendesse esse assunto ao ponto de 3 vezes ele repetir a mesma coisa na gravação. Então, eu achei legal e eu vou fazer uma pequena recapitulação para dar aquela ideia do segmento, porque quando Jesus estava falando de uma coisa, ele foi para a parte prática. Então, semana passada eu falei sobre a salvação em 3 tempos e eu vou rapidamente dar uma relembrada. A primeira parte é a justificação, a segunda a santificação e a terceira a glorificação. Justificação é o perdão dos nossos pecados que Deus se colocou no nosso lugar para que pudéssemos ser perdoados por Ele. Então, o grande juiz, o Senhor Deus,
jogou a Jesus como culpado para nos salvar. Então nós fomos justificados por causa de Jesus. E aí é justamente aquela porta, né? Nós entramos pela porta estreita, que a porta é Jesus, por causa de Jesus que perdoou os nossos pecados. A segunda parte dessa salvação é a santificação. Então a santificação é o processo aonde nós vamos, depois de ter conhecido a Jesus, depois de ter mudado a nossa vida, um novo nascimento, nós vamos tirar as coisas ruins de nós, é a santificação, nós vamos desenvolver na fé, que é a segunda parte da salvação, e muitos acham que a salvação está somente na justificação. Só que se comprova, por isso que ela tem 3 tempos, se comprova que você é salvo quando exatamente você tem procedimentos bons, quando você tem a natureza de Cristo, o Espírito Santo de Deus, o olhar de Jesus, a caminhada semelhante a Jesus. E é a segunda parte, que é a santificação. Então muitos se enganam, eu fui salvo, agora eu posso fazer o que eu bem entendo. Não. Se você foi salvo, agora você entra num processo de santificação e você é uma nova criatura, uma nova pessoa, servo de justiça. Beleza? E a terceira é o final, que é a glorificação, onde nós vamos estar no novo céu, nova terra, receber um novo corpo e estar eternamente com Deus. Fechamos aí o resumo da semana passada, foi justamente isso. Essa semana nós vamos falar sobre os falsos profetas. E aí na nossa lição tem uma definição de máscaras. O que é usar máscaras? Até porque os falsos profetas, eles usam máscaras. Qual é a ideia de se falar nesse tema, usar máscaras? Usar máscara está relacionado aqui, nós fizemos aqui um pequeno resumo, gostaria que vocês acompanhassem. Máscara é um artefato, como semelhante a esse aqui. Ou atitude utilizada para esconder ou disfarçar a realidade. Então a ideia de máscara é alguém se escondendo por trás de algo, pode ser um artefato ou uma vida piedosa, tentando ser uma coisa que não é, induzindo os que contemplam ao falso conceito da verdade que está por trás. Então, normalmente, quando se usa a máscara, se tem a ideia de uma pessoa ser de um jeito, mas ela está usando máscara. De fato, ela não é assim. Então, ela esconde quem de fato ela é. E a nossa aula de hoje, ela vai dentro dessa linha dos falsos profetas, que muitos estão pelo mundo afora desde a época do Antigo Testamento. Bem no início, existiam os falsos profetas e Deus já estava direcionando para avaliar esses falsos profetas, como hoje, como no Novo Testamento e como nos nossos dias. Parece que nos nossos dias aflorou muito mais a figura do falso profeta, que nós vamos ver na nossa lição. Bem, eu fiquei pensando, poxa, dá uma definição de profeta, o que é profeta? Vou até sair aqui da frente da tela, se der para você ler. Qual era a minha ideia de trazer? O que é profeta? Profeta é aquela pessoa em que Deus fala com ela para ela levar a palavra de Deus para o povo. No Antigo Testamento acontecia muito. Nós temos as figuras de Isaías, Jeremias, de Daniel, de todos aqueles, Ageu, Amós, Abacuque, todos eles eram profetas. Foi dividido em profetas maiores, profetas menores, não só esses profetas, mas Samuel era profeta, Moisés era um tipo de profeta. Então na Bíblia toda se mostra, o próprio Abraão também era profeta. Então a Bíblia toda vai falando sobre esses profetas de Deus. E o profeta de Deus é, como eu falei, aquele que Deus fala e ele fala para o povo. Ele diz a vontade de Deus para o povo. Esse é o profeta do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento tem uma nova forma de profeta. Diz o texto bíblico que João Batista foi o último profeta. Jesus foi o grande profeta. Lembra quando Moisés, escrevendo lá no Pentateuco, diz, olha, vai vir um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele estava se referindo a Jesus. E Jesus chegou como o grande profeta. Ele é profeta, sacerdote e rei. Ele conseguiu pegar os 3, profeta, sacerdote e rei. Então Jesus ele é completo. E aí nasceu também a figura de profetas na Bíblia, que são justamente os apóstolos, aqueles que Deus ele inspirou através da sua palavra para que eles escrevessem a palavra de Deus. Então toda a palavra de Deus é a profecia de Deus. Então Deus falou com o homem, só que agora ele não precisou mais falar, verbalizar, chegar no povo e dizer, povo, Deus diz o seguinte, então ouçam o que Deus falou. Agora não.
Deus inspirou esses profetas e eles escreveram a palavra de Deus, e a partir das escrituras nós temos as profecias de Deus. Então, há várias denominações que têm entendimento diferente. Deixar claro que de maneira nenhuma a gente desconsidera qualquer coisa. A ideia principal é dizer o que a gente pensa. Então, o que a gente pensa no sentido de profeta é que não existe mais aqueles profetas do Antigo Testamento no qual Deus falava diretamente com eles e eles falavam para o povo, porque o nosso entendimento é que a Bíblia, ela está aqui contida a profecia de Deus. Então, tudo que nós precisamos saber em relação à palavra de Deus está contida na Bíblia. Então, nós acreditamos nisso. Nós não acreditamos em profecias, em visões, em alguns elementos que algumas pessoas utilizam no nosso tempo para enganar algumas pessoas. Então, muitas pessoas acabam estando presas por conta da dita profecia de alguns profetas, que na verdade muitos deles não são profetas, são falsos profetas. E a ideia é que a gente sempre pense sobre isso, porque no nosso tempo nós definimos assim na gíria cristã, é que existe muita gente dando profetadas. Então, dar profetadas é dizer uma coisa que Deus não disse, para conseguir induzir a pessoa ao erro e ao mesmo tempo prender aquela pessoa, para que aquela pessoa fique cativa a ela. Quando Jesus veio, ele nos ensinou a ser todos nós hoje somos sacerdotes do nosso lar. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos as profecias aqui na palavra, contida na palavra de Deus. Então, profetada para induzir alguém não está contido na Bíblia. O que tem é a Escritura e nós temos que seguir segundo as Escrituras, não com visão de homem, pensamento de homem, tentando prender aquela pessoa ou induzir ao erro ou trazer aquela pessoa para ser seu seguidor, porque nós somos seguidores de Jesus e as profecias vieram para nos ensinar que somos de Jesus. Amém? Vamos seguir? Bem, a proposta da aula de hoje, ela está dividida em dois assuntos, que é a quem ouvir e com quem seguir. Então, o Senhor Jesus vai tratar da real possibilidade de sermos enganados pelos disfarces e simulações dos falsos profetas, que falam ao povo uma mensagem que encanta, mas nunca saiu da sua boca. Por isso nós dividimos em duas partes, a quem ouvir e com quem seguir. Vamos à primeira parte? Desligou. Primeira parte. A quem ouvir, eu dividi em duas partes. A primeira é as palavras dos profetas e a segunda é as obras dos profetas. Isso é interessante, o que a Bíblia Sagrada nos ensina, o que ela diz, a ação do profeta. Então, se o profeta, Jesus, é justamente o que Jesus está nos ensinando nesse texto. Observem a fala do profeta e observem a ação do profeta, o procedimento do profeta, a ação do profeta, para então analisar e ver se de fato é um profeta. Como eu falei no sentido de definição de profeta, toda vez que eu vou falar em profeta hoje, a ideia de eu definir profeta profeta é aquele servo de Deus, não aquele que ouve visões de Deus, houve algum tipo de fala de Deus, como acontecia no Antigo Testamento. Eu entendo, e a lição de hoje, ela entra na seguinte ideia, que o profeta é aquele que pega as Escrituras, que toda a profecia que nós precisamos saber está aqui, pega as Escrituras e a partir de então ensina alguém. Esse é o profeta que eu estou definindo, que a palavra de Deus vem falando. Então esse profeta, ele pode pegar a palavra de Deus e deturpá-la. Então ele interpreta, trazendo um assunto do que a Bíblia não diz. Ele lê um texto sem contexto, usa para pretexto para enganar as pessoas. Esse é o falso profeta. E o profeta de Deus é aquele que pega a Bíblia, vai no seu contexto, explica o que a Bíblia está falando e a partir de então ele faz as aplicações na vida das pessoas. Então, definindo, falso profeta é aquele que eu falei, e profeta verdadeiro é aquele que eu também falei.
Fechamos, então definimos essa área, vamos aos profetas. A palavra dos profetas, diz assim, o texto bíblico lá em Mateus 7,15. Acautelai-vos, Jesus falando, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então eu gostaria que vocês abrissem num texto que é muito interessante, como eu falei no início. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, desde o Antigo Testamento, Ele vem nos ensinando sobre a fala dos profetas. Alguns profetas têm algumas falas que é preciso comprovar. Então, eu vou trazer o exemplo aqui de Deus ensinando ao seu povo sobre os falsos profetas e qual era a fala dele e o procedimento dele. Diz assim em Deuteronômio capítulo 13. Se puder abrir, abre aí, Deuteronômio capítulo 13. Eu vou ler os versículos de 1 a 5. O texto ele se alonga mais, mas só para a gente tirar uma ideia, né, que no Antigo Testamento existia muito essa questão de provar os profetas. E aí o texto diz assim, ó, Deuteronômio 13, de 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e dizer, vamos após outros deuses que não conhecertes e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos chegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Aqui no 10, no versículo 10 diz, 9, mas certamente o matarás, a tua mão será o primeiro contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha só. Então Jesus, Deus, pediu para que Moisés ensinasse o povo sobre o verdadeiro procedimento de análise de um profeta. Então, quando surgir um profeta no meio do povo, isso aí é um conceito base que serve para o Novo Testamento, não no todo. Calma, ninguém vai apedrejar ninguém. Mas serve como um conceito de base para a gente entender essa ideia. Então, a ideia é, quando alguém vier e fizer uma profecia, e essa profecia se confirmar, e depois de se confirmar, ele disser, olha, gente, vamos seguir um outro caminho diferente de Deus, e aí ele está dizendo, olha, Deus permitiu que acontecesse o que aquele profeta falou para te testar, para saber o que estava no coração, para saber se você temia a Deus, porque o procedimento desse profeta foi, vamos seguir a outros deuses, vamos por outra caminhada, vamos por outro destino, e aí as coisas vão ficar bem claras para o povo de Deus. Então Deus ele já ensinava desde o Antigo Testamento. Tem um outro episódio aqui, eu não vou ler, mas eu vou contar, é o episódio do profeta Micaías. Josafá, o rei de Judá, e Acabe, rei de Israel, eles estavam juntos e iam sair para uma batalha contra os sírios. E aí, de repente, o Josafá, que era um homem temente a Deus, diz que ele era um servo fiel a Deus, e não deveria se aliançar com Acabe, que era um homem totalmente idólatra. Mas, mesmo assim, aconteceu aquela aliança para saírem à guerra. E de repente o Josafá diz, não tem um profeta de Deus para que a gente possa consultar, saber se de fato Deus vai confirmar a nossa vitória? E aí o Acabe disse, bem, tem um profeta aqui, chamado Micaías, que toda vez que ele vem profetizar, ele fala mal contra mim, eu não gosto. Mas, mediante a tua palavra, eu vou chamar. Quando chamaram o Micaías, os homens, os guardas do rei, disseram, todos os profetas falaram bem e vai acontecer tudo de bom na guerra. Vê se tu fala a mesma coisa. E ele disse assim,
o que o Senhor me falar, isso falarei. E quando ele chegou diante de Acabe, ele tirou assim um sarro de Acabe. Não, Acabe, pode ir que vai dar tudo bem. E aí o Acabe disse, olha, para com graça e fala a verdade. Ele disse, olha, vocês vão perder dos sírios, vocês vão perder essa batalha e o rei de Israel vai morrer. E aí ele disse, se isso acontecer, primeiro o rei disse, você vai para a prisão, vai ficar pão e água, e se isso acontecer, você vai ser liberado, mas se não acontecer, você vai morrer na cadeia. E de fato aconteceu, nós conhecemos a história, ao acaso, que a gente pensa que é o acaso, mas não foi, um soldado dos sírios soltou uma flecha, subiu, e o Acabe estava no meio da batalha e ficou entre a sua armadura, passou essa flecha e entrou diretamente, não sei se no coração, mas num local em que depois em seguida ele morreu. Então os profetas de Deus, eles falam o que Deus manda falar. Os profetas falsos, o objetivo deles é levar o povo de Deus a sair da presença de Deus. Esse é o discurso. Por isso que é importante a gente ver a fala, o procedimento, a ação desse profeta. E nós temos aqui um exemplo que o texto de Mateus diz as obras dos profetas. Então, o procedimento, o dia a dia deles, a caminhada, como é que eles são em casa, como é que eles tratam as pessoas no dia a dia, não somente dando uma aula, mas no púlpito, nem na aula, nem no púlpito, mas no dia a dia, na vida, com o vizinho, com o colega de trabalho, com as pessoas que estão próximas a ele, como é que é esse tratamento? É justamente as obras que o texto está dizendo. E o texto diz lá em Mateus 7,16, diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então os frutos, o procedimento, pelas suas ações, vocês vão conhecer. E aí Jesus ele dá um contraste, né? Porventura, colhem-se uvas de espinheiros? Impossível. Não dá para uma planta de espinho dar o fruto como uma uva. Então Jesus ele estava fazendo um contraste para a gente ter esse entendimento. É impossível alguém que tem um discurso e que é uma boa pessoa e na vida ser outra. Então é impossível uma coisa acontecer diferente da outra. Então pelos frutos os conhecereis. Então somente através desse procedimento é que a gente vai conseguir avaliar e saber quem é esse profeta. E aí nós temos o texto dos pastores infiéis, de Ezequiel 34, e um texto de Romanos para notar bem quem são. E eu gostaria de ir nesse texto de Ezequiel. Ezequiel 34, de 1 a 6. Abra aí sua Bíblia. Ezequiel 34, isso é uma grande repreensão de Deus contra os falsos pastores que apacentavam aquele rebanho, um rebanho de Deus, os líderes da nação de Israel. Eles estavam sendo relaxados no trabalho deles, eles estavam indo de forma desordenada, ao ponto de o próprio Deus mandar o profeta Ezequiel falar essa palavra aqui do texto. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 6, Ezequiel 34, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentam os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tomastes, não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Isso é uma palavra muito forte. Pastor, como eu falei, nesse sentido aqui, era um líder de Israel.
Mas hoje são todos nós somos pastores de algum rebanho, de alguma ovelha. Você, papai e mamãe, você é pastor da sua casa. Você que só vive você e seu filho, você é pastor daquele seu filhinho. Então, a Bíblia ela vai nos dando responsabilidades. Antigamente existiam esses líderes, então hoje cada um de nós, existe sim a igreja que tem seus líderes, que também esse texto fala sobre ela, sobre o cuidado que a liderança tem que ter com os liderados, com o povo. Lá em Pedro diz, presbítero como eu, ele estava dando uma orientação para que os presbíteros cuidassem da igreja. Então há sim a responsabilidade da igreja, mas ela vai em todos os graus, tanto da liderança eclesiástica quanto uma liderança sua, pessoal na sua casa. Então todos nós acabamos de certa forma sendo responsáveis. E Deus ele trouxe uma advertência por conta do procedimento daqueles líderes, das pessoas que eram responsáveis. Pode ser comigo e com você também, Deus trazendo essa advertência, dizendo para você, vocês não cuidaram da ovelha, vocês não passaram óleo, vocês não deram alimento, não levaram a partes verdejantes, o alimento que vocês estão dando é feno. E por aí Deus vai trazendo uma exortação. Então o procedimento de um falso mestre, de um falso pastor, de um falso líder, de um falso crente, é justamente ver as suas ações. Essas ações mostram que esse líder não passou, porque o texto, Jesus ele vai sendo mais duro, porque ele vai dizendo que nunca vos conheci, e se Jesus está dizendo que nunca vos conheci, é porque teve um falso novo nascimento, é porque não se passou pela porta. Está vendo como uma coisa liga a outra? Quando se passa pela porta do aprisco, quando se recebe a salvação de Jesus, o perdão dos pecados, o procedimento é outro. Impossível um crente verdadeiro ter procedimento falso. E é possível, como Jesus ele vem destacando no texto, o que não nasceu de novo, o que é o ladrão, o mercenário, como João fala, ele é o ladrão e o salteador. Ele simplesmente pega as ovelhas com o objetivo fim, somente o seu próprio umbigo. E ele não passou, não foi convertido, e o procedimento dele, a caminhada dele não é uma caminhada de santificação. Fechamos aí o primeiro ponto, vamos ao segundo? Tem mais uma ação do primeiro ponto, tinha esquecido, sobre os profetas verdadeiros, né? Eu mostrei do falso, a gente às vezes só pensa na crítica, né? Vamos pensar num ponto positivo. E eu trouxe um personagem assim muito legal para a gente ter um entendimento claro de um ponto positivo dos profetas de Deus. Vou falar da figura do Samuel. Então, primeira parte aqui desse assunto, as palavras dos profetas de Deus. O que o profeta de Deus fala, e depois as obras dos profetas de Deus. E aí nós vamos pegar um texto de 1 Samuel 7, de 2 a 4, é o primeiro momento em que o Samuel ele se apresenta ao povo como um novo juiz, como um novo líder. Eli tinha acabado de morrer, os seus filhos também, então aquela geração de profetas que estavam conduzindo, liderando a nação, eles já não existiam mais. E de repente aquele garoto que a Ana, mãe dele, levou para ele cuidar, de repente se tornou um homem, e chegou o momento dele liderar a igreja, dele liderar o povo de Deus. E a primeira fala dele, vamos lá em 1 Samuel capítulo 7, vamos ver o que tem a ver a fala de um profeta e a vida dele, a ação, os procedimentos. 1 Samuel capítulo 7. Então vamos lá. 1 Samuel 7, eu vou ler os versículos 2 a 4. O discurso de posse, podemos dizer assim, de Samuel. O discurso de posse foi, versículo 2 a 4, diz assim: primeira vez que Samuel apresentou-se como líder. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jeraim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Aí falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é
de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, então tirai de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre de si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Não, a primeira fala do servo de Deus. O que eu quero falar? A fala, o procedimento, as ações de um servo de Deus, um líder, como eu falei, um pastor, o discurso de pastor, uma mensagem do professor, o discurso do professor. Então, hoje você vê a fala, hoje pela internet, de não só desse professor aqui, dos líderes da igreja, mas de muitos outros líderes que estão fazendo suas gravações e mandando via internet para as pessoas chegar na sua casa, mas muitos não conhecem. Tem muitas pessoas que acabam vendo vídeo porque ele fica livre para quem quiser acessar. Você procura um tema e de repente bate com um tema que corresponde à aula, então você assiste a aula daquela pessoa, mas você não conhece. E a pessoa, poxa, que legal, o irmão fulano de tal, o pastor X, o pastor Y, não conheço, mas ele deu uma palavra muito boa, um sermão perfeito, muito instrutivo. A minha vida foi alimentada por aquela palavra, que de fato é. Então tem-se um conceito, e é justamente o que eu quero trazer. Samuel, ele trouxe essa palavra, o coração lamentava porque a arca da aliança tinha sido roubada ou tomada pelos filisteus, e agora o povo estava lamentando, e a palavra dele foi: arrependam-se dos seus pecados, tirem todos os ídolos, os deuses estranhos do meio de vocês, e a partir de então Deus vai ser com vocês. Essa foi a palavra do profeta. E aí eu queria mostrar eu acho que nós conhecemos a vida de Samuel, e eu quero falar do procedimento de Samuel, que eu falei da primeira palavra, eu quero falar não da última, mas da última diante da liderança do povo. E aí eu queria que você virasse a sua Bíblia, está também em 1 Samuel, capítulo 12, bem pertinho daí. É a segunda parte, né? A fala e a vida. E olha só, esse cara é fantástico. O meu retorno caiu. Essa fala é fantástica. Então, olha só o que o Samuel diz aqui. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvia a vossa voz em tudo quanto dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães, de cabelos brancos. E os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Olha só a coragem desse homem. Eis aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei boi. Ele olhou para o povo e disse: de quem eu tomei boi? Eu roubei alguma coisa de vocês? Procedimento de um pastor. De quem tomei o jumento? De quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Se eu tiver feito isso, eu vou devolver. Lembra lá de Zaqueu? Restituirei 4 vezes mais se eu defraudei alguém. Samuel, ele não precisou, como Zaqueu ali, ter um arrependimento, mas na vida dele ele mostrou que ele não fez nada de errado durante o período em que ele foi juiz. E ele diz mais: então responderam. Olha, o povo respondeu ali diante de toda a galera. Ali, pensa num auditório repleto de não sei quantas mil pessoas, um homem, um servo de Deus, que era juiz em Israel, que num texto anterior diz que os filhos dele não andavam na mesma pisadura dele, não era fiel como ele era, mas ele encarou o povo, olhou e disse: olha para mim o que eu estou falando, eu quero saber se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu aceitei suborno, se eu fiz um julgamento incorreto contra alguém. E o povo disse: não, você nunca fez nada disso. E aí continua ainda, diz assim: então lhe responderam, versículo 4: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste,
nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, o seu ungido é. Então ele está falando de Deus e de Jesus Cristo. Hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então o próprio povo, aquela galera, aquela nação, aquela multidão, que eu nem imagino quantas pessoas eram naquela nação, naquela reunião, e ninguém foi apontar para o servo de Deus, para o profeta de Deus, para o líder de Deus, dizendo: você teve um mau procedimento. Ninguém fez isso. Então o que Jesus está falando no texto é: olhe para o procedimento do meu profeta, do meu líder, do meu crente, da pessoa que nasceu de novo. Olhe para o procedimento dele, que assim como Samuel, nós devemos aprender que o profeta de Deus tem que ser semelhante. É difícil, não é fácil. A nossa luta todos os dias para expurgar o mal da nossa vida, ela é muito grande. É muito grande. Por isso que nós devemos andar em comunhão constante com Deus. Por isso nós não podemos brincar de um cristianismo, porque Deus vai cobrar de nós a nossa responsabilidade, como eu falei, também com a nossa família, também com os nossos liderados, também com tudo que a gente tiver envolvido. Deus vai cobrar cada uma ação, cada procedimento nosso. Às vezes fazemos coisas que achamos natural, corriqueiro, e acaba abalando a fé de algumas pessoas. Então nós temos responsabilidades também pela fé de todas as pessoas. Então é muito difícil ser um líder. É um peso muito grande. Mas quem nasceu de novo, quem tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, vai conseguir dar um resultado semelhante a esse. Nós temos um outro, como Davi, era um homem segundo o coração de Deus, andava com Deus, teve seus percalços na vida, mas continuou com Deus. É isso que a gente tem que analisar. Eu não sou perfeito, o pastor Vanderly não é perfeito, os presbíteros não são perfeitos, os diáconos não são perfeitos, você não é perfeito, os membros da igreja não são perfeitos. Mas o que eu aprendo na vida de Davi é que houve um quebrantamento diante de um pecado. Então, quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão de Deus, nos quebrantar diante de Deus, ou de alguém que a gente fez alguma coisa errada, e caminhar com fidelidade e amor ao Senhor. Assim é o verdadeiro profeta de Deus, assim que é o procedimento do servo do Senhor. Beleza? Amém? Vamos para a última parte da nossa lição? Então, como seguir? Foi dividido também em duas partes. Caminhando com a máscara do cristianismo para fazer a sua vontade, isso é um tipo de procedimento, ou caminhando com a verdade da palavra para fazer a vontade de Deus. Aí eu vou trazer uma história também no mesmo texto, até para facilitar. A história de Diótrefes, lá em 3 João, fala desse homem, de Gaio e de Demétrio. Vamos lá? Tão gostosa essa história. 3ª carta de João, lá no final, quase próximo de Apocalipse. Vamos ler aqui o procedimento de algumas pessoas que eram líderes da igreja. Eram pessoas em que o mesmo que Jesus está falando aqui sobre o procedimento de um profeta, de um líder, é o mesmo procedimento que ele estava falando aqui. O falso profeta: nunca vos conheci, você estava lá na igreja, você liderava, você era a pessoa responsável. Nunca te conheci, cara, sai daqui, apartai-vos, maldito, para o fogo eterno. Já pensou? Ei, mas eu servia. Vamos ver como é que, para quem é que Jesus está falando para um tipo de sujeito. Esse cara se chama Diótrefes. Eu vou ler o texto aqui, 3ª carta de João, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Diz assim o texto: escrevi alguma coisa à igreja. João escrevendo em carta e trazendo aqui para a gente entender. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos,
como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Até aí. O período do apóstolo João era um período em que os apóstolos, os líderes, eles se deslocavam para todos os lados. É como se eles fossem missionários. De fato, eles eram missionários. Então, João era um homem, assim como Paulo, como Pedro, que eles estavam ensinando as pessoas e eles, perto deles, tinham outros discípulos que, de uma forma ou outra, a gente pode caracterizar como missionário. Então, João, que era o fundador dessa igreja, o líder, na verdade, João era o líder de várias igrejas. Ele era responsável como se fosse por um presbitério, então composto por várias igrejas e várias congregações. E João mandava um missionário para uma, outro missionário para outra, e era comum ele ensinar essas pessoas que estavam na liderança para receber esses missionários que estavam chegando, porque eles iam de passagem, chegavam ali, passavam um pouco tempo, precisavam de uma casa para dormir, precisavam se alimentar, às vezes traziam uma palavra para a igreja e seguiam o caminho, porque eles eram missionários. Então, as igrejas eram como se fosse ponto de apoio à missão. E um sujeito que estava liderando a igreja, chamado Diótrefes, ele não aceitava as pessoas que João e outros irmãos mandavam. Eles impediam essas pessoas de entrarem na igreja, de poderem estar na comunhão com a igreja. Então era muito triste. João estava bem chateado com essa situação. E ele fala, Diótrefes, ele exerceu está querendo exercer a primazia, está querendo ser o dono da igreja, ele que manda na igreja, ele que diz quem entra, quem sai, ele que dá as cartas. Mas a igreja de Jesus, os Diótrefes não podem fazer isso, mas existem Diótrefes que fazem, que diz, olha, esse está em pecado, esse vai para o inferno, esse vai para o céu, esse eu não recebo, e começa a fazer julgamento, como na aula passada nós aprendemos. Existem muitos Diótrefes na igreja que são os falsos profetas, aqueles que pegam a palavra de Deus e começam a ensinar ao povo um outro procedimento. A palavra de Deus, do início ao fim, fala para a gente receber os órfãos, as viúvas, os viajantes, para a gente ter cuidado com os crentes, cuidado da própria casa. Então, tudo isso a Bíblia vem nos ensinando. E Diótrefes tinha um procedimento diferente, tinha uma interpretação diferente do que a Bíblia diz. Esse é o falso profeta, o que tem uma interpretação diferente do que as Escrituras dizem. E falsos profetas têm aos montes por aí. Não vou citar nomes nem denominações, mas a gente vê pessoas pegando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, interpretando de forma totalmente herética. Tem um texto que eu sempre brinco nas minhas aulas lá em Josué, bem no início, que Deus está falando uma promessa para Josué, falando sobre entrar em Canaã, a terra prometida. Diz Deus dizendo para Josué, toda planta que o vosso pé pisar será seu. Isso é uma promessa para Josué, para o povo de Deus, para entrar em Canaã. A referência era essa. Aí, o que o falso profeta faz pegando um texto como esse? Ele diz, gente, olha, o que você desejar, o que o seu coração desejar, é só você ir lá, naquele lugar, ou naquele carro dos seus sonhos, você pega nele, você faz uma oração, que ele vai ser seu, porque o texto bíblico diz, ou então uma casa, um terreno que você queira, você pisa lá, que ele vai ser seu. Isso é a interpretação dos falsos profetas, e estão cheios por aí, enchendo igrejas, tendo ditas visões. Não, o Senhor Deus disse que hoje, meu irmão, vai acontecer uma bênção na sua vida, e começa a induzir as pessoas ao erro, e começa a prender essas pessoas a ficarem cativas no mundo pagão, em que as pessoas fazem consultas a entidades, vão a terreiros de macumba e fazem essas consultas. É muito parecido. Aí lá o macumbeiro, o chefe lá da sessão, diz, olha, tem uma pessoa assim que vai aparecer na sua vida, assado, cuspido, e aí ele dá aquele indicativo, e as pessoas também ficam aprisionadas ao erro, aprisionadas àquele líder daquele terreiro. Hoje, os crentes, os falsos profetas, eles são muito semelhantes. Eles usam a Bíblia. O outro, pelo menos, não fala nada de Deus, não está nem aí. Ele usa o misticismo, as coisas ocultas.
Mas o pior ainda é o falso profeta, por isso a indignação de Jesus: nunca vos conheci, porque eles usam a própria Bíblia para o seu próprio umbigo, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ser poderoso, para ser famoso, para estar aí diante da multidão, que para ir numa igreja para dar um sermão cobra não sei quantos R$1.000. Os homens de Deus, Jesus, todos os apóstolos, todos os servos de Deus, eles tinham o maior prazer de pregar a palavra de Deus. Para eles era uma honra. E hoje tem que pagar milhões para que um desses ditos servos de Deus venha, porque da boca dele vem a palavra de Deus, da boca dele vem a profecia, vem o conhecimento de Deus. Isso é balela, isso é mentira, isso é safadeza, isso é pilantragem, isso é charlatanismo. Porque nenhum homem pode se encastelar dizendo que ele é alguma coisa. Quem é Jesus, o nosso grande profeta, Salvador. Mas o homem é pó. O homem, o coração dele é enganoso, é pervertido. E aí muitas pessoas colocam-se esses falsos profetas como pós-apóstolo, acima dos apóstolos, apóstolos, e começam a dar nomes de grandeza para esses homens. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: eu nunca vos conheci. E Diótrefes era um desses homens que impediam os servos de Deus de caminharem, de pregarem a palavra, impedia pessoas de ouvirem a palavra, porque são ambiciosos, são egoístas, são homens que pensam só no seu próprio umbigo. Mas também existe a caminhada de outros que não são Diótrefes, que o mesmo texto de João ele vem elogiando. E a princípio eu queria falar de Gaio. No mesmo texto está falando aqui, no capítulo 1, versículo 1, de 1 a 8, ele fala de um outro personagem chamado Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior amor, maior alegria do que esta de ouvir os meus filhos que andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazem mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, deveis acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Entra vários aspectos aí. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar de Gaio é que ele era um homem rico. Então ele usava o que Deus tinha dado para ele para servir como mordomo. Ele acolhia aquelas pessoas que Diótrefes expulsava, ele levava para a casa deles, ele tratava da melhor forma. E eles voltavam a João. Diótrefes nos fechou a porta, mas tem um cara lá naquela igreja que ele é fantástico, ele se chama Gaio. Poxa, aquele irmão que Deus o abençoou sobremaneira, todo mundo que chega lá ele acolhe na casa dele, ele cuida, ele tem um carinho especial, ele é acolhedor, ele é um crente de verdade. E João estava assim, pulsando de alegria, porque aparentemente o texto mostra que ele era um discípulo de João, João ensinou ele. Talvez quando ele teve o novo nascimento dele, foi João que doutrinou, andou muito tempo com João e de repente ele está dando frutos de um verdadeiro procedimento de um crente, aquele que entrou pela porta, Jesus Cristo, e aquele que agora está em santificação. Esse homem é Gaio. Gaio acolhia as pessoas, Gaio cuidava, Gaio, com tudo que ele tinha, não era líder da igreja não, era um homem comum, e que tinha esse coração dadivoso, tinha esse olhar para os servos de Deus, tinha esse cuidado, sabendo que os servos estavam de caminho para outro, não tinham emprego fixo, não tinham nada, apenas
estavam ali de passagem e ele acolhia. Então, João muito feliz falando sobre esse homem, mas ele fala de um terceiro homem que é o portador da carta. Ele fala de Demétrio. Então aqui é 2 contra 1. Então 2 positivos aqui nessa carta e 1 negativo. Eu quero falar do Demétrio, que está em João também, no versículo 12. Diz assim: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João precisava dar base para a pessoa que estava levando a carta, para o portador. O portador era Demétrio. Ele está dizendo, sabe, existe um cara aqui também comigo, que ele também é fantástico, ele é um crente poderoso nas suas obras, nas suas ações, é o Demétrio. Ele que está levando essa carta para ti. Todo mundo dá testemunho dele, testemunho positivo. Até a própria Bíblia. Até a Bíblia fala que... Por que a Bíblia dá testemunho dele? Porque a Bíblia nos dá um procedimento de caminhada. E se nós seguimos esse procedimento, nós confirmamos o que a Bíblia fala sobre nós. Ele disse, até a Bíblia confirma que ele é um homem justo, ele é um homem de Deus, ele é um servo de justiça. E o que eu queria fechar essa lição é que não seja Demétrio. Eu fiz aqui, não sei se dá para ver essa pequena ilustração aqui. Na igreja, e 2 pontos. Você é Demétrio, servo, fiel, leal, justo, companheiro, que prega a palavra, que vive segundo a palavra, ou você é Diótrefes, o homem mau que fecha a igreja para os servos de Deus. Fique com essa, que Deus lhe abençoe, lhe guarde. E eu não esqueci não, faça a sua lição, que nós, semana que vem, nós vamos para a lição número 11. E antes de fechar, só para dar um up aqui na nossa lição, vamos ver aqui se a internet ajuda. Opa, aqui, eu que estou errando aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas respostas da lição. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui Será que dá para ver? Acho que sim. Se não der, eu vou explicando. Bem, no meu formulário aqui sobre esse estudo, que vocês ainda têm uma semana para fazer, corram, porque ainda dá tempo. Nós temos 4 respostas aqui, então significa que 4 pessoas fizeram a lição 10. E eu vou dizer o nome que eu quero honrar essas pessoas. Noelisani, Roberto Júnior, Elisângela Amâncio e Eduardo Coelho. Galera, obrigado, e eu sei que os outros vão correr atrás e também a gente vai honrá-los aqui falando. Tá, o que esses irmãos responderam? Vamos só dar uma rápida pincelada aqui. Deixa eu ver aqui se ele já me obedece. Não está me obedecendo, peraí. Ele vai obedecer. Tem que obedecer, você não pode ser rebelde desse jeito. Tá. Aí na pergunta compartilhar. A pergunta é, qual a necessidade da advertência de Jesus para nós hoje? Aí os irmãos responderam, ficarmos atentos quanto aos perigos do uso das máscaras, que podem incluir várias situações. Aí o outro irmão disse assim, entender a importância da salvação e o tamanho do privilégio que Deus nos concedeu. Olha que resposta. Terceiro, entender o processo da salvação, está falando de santificação. E quão alto preço foi pago por Jesus, aquele que é o da porta, a justificação. Olha só, isso é doutrina. Depois, para não sermos enganados, para entrar e andar e ouvir e seguir Jesus, que é a porta da estreita. Então, nós não podemos ser enganados. Quando nós ouvimos Jesus, nós conseguimos caminhar pela porta. Vamos pegar mais uma aqui. Pergunta número 2. Em que este estudo pode ajudá-lo na sua vida? Aí um irmão respondeu, pode nos ajudar a caminhar na porta e no caminho que agrada a Deus. Show de bola. A evoluir espiritualmente e buscar mais o Senhor, coisa que tenho feito com pouca frequência. Olha aí, uma autoavaliação. Eu preciso mudar, eu sei o caminho e eu preciso mudar. Aí um outro, que devemos nos esforçar para andarmos pelo caminho estreito, evitar caminhos que nos levam à perdição. Poxa,
Isso daqui é gratificante porque você sabe do retorno da aula que você deu, é tudo isso aqui. E aí, mais um, me ajuda a abrir os olhos e seguir somente Jesus, não me iludindo com as facilidades que nos levam à perdição. Pô, eu estou feliz, assim. E imagine só se são 4 irmãos, imagine se fosse todos os irmãos a gente ver uma situação. Eu vou só mostrar um gráfico e aí eu fecho. Esse gráfico aqui diz que quantas pessoas leram o texto, que é aquele texto que nós lemos várias vezes, mas antes de fazer a lição, lê o texto para ver se consegue um entendimento. Aí diz que 75% das pessoas leram e 20% diz que já estou indo ler e já volto para responder. Então, legal. E tem outras aqui, são 9 perguntas, eu não vou custar muito, mas a ideia é essa interação de você ouvir a lição e depois você fazer a lição, responder. E aí você, de fato, você é confrontado, ver se aquilo que você ouviu, se de fato você conseguiu abstrair e colocar no papel. Porque quando se coloca no papel, quando se pensa, quando se escreve, você consegue aprender muito mais do que foi falado. Beleza? Então, que Deus os abençoe. Eu, assim, vou ser chato, vou cobrar. Não fique chateado comigo, mas eu vou cobrar a lição, porque isso é dever de casa, isso é tarefa e compromisso é compromisso. Então, se temos o compromisso da escola bíblica, nós temos que ter o compromisso de fazer a nossa tarefa. Não fique com raiva de mim, me perdoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado pela aula de hoje. Que o Senhor nos guie e nos guarde. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Então, gente, beleza? Muito obrigado. Que Deus os abençoe e até domingo. Valeu!